década atuando na área clínica. Atualmente eu sou casada com Alessandro e tenho um filho chamado Luigi, de 8 anos, e presto serviço para a Secretaria de Educação no município aqui perto de Embu das Artes. Mas eu não atendo os alunos, eu atendo somente professor, diretor, coordenador, supervisor da Secretaria de Educação. Então, essas atividades que nós iremos fazer aqui hoje, atualmente é utilizado para tratar síndrome do pânico, transtorno e geralmente a única coisa que a gente não consegue fazer intervenção através dessa atividade é com os quadros de esquizofrenia. Mas fora isso, tanto ajuda na autogestão, como é uma ferramenta que se usa para o autoconhecimento, autopercepção e todos os As que nós vamos aprender aqui hoje, tá bom? Então, eu vou terminar aqui minha apresentação falando para vocês, além da psicologia, que eu sou formada, sou especializada em mediação de conflito, mestrado em mediação de conflito, fiz especialização em psicologia hospitalar, MBA em gestão de pessoas, né? Então, a gente junta um pouquinho de cada informações dessa e vai tentando agregar aí, hoje, oferecendo esse serviço para servir vocês, para que vocês tanto possam usar com vocês, que vocês vão ver que é uma ferramenta que tanto dá para usar com vocês no autoconhecimento, na autogestão, como também quando vocês estiverem fazendo aconselhamento, orientação, fazendo escuta, né, no ministério de vocês e no campo missionário, tá bom? Caso vocês queiram participar, por exemplo, vai ter 2 momentos que nós vamos abrir para compartilhar, porque eu vou precisar de vocês, da contribuição de vocês, para poder fazer a oficina. Então, eu vou pedir que vocês levantem a mãozinha, aquele sinalzinho aí que algumas pessoas até utilizaram. Eu quero participar, para mim poder escolher você, para poder fazer a participação aqui com a atividade principal. Tá? E na hora de falar também, porque vocês são vários, né, que a gente possa escolher alguém que possa estar compartilhando a experiência e fazendo a atividade juntos. Então, nós vamos ter dois momentos para isso. Eu vou colocar em modo de apresentação aqui, então, basicamente, eu não vou ver vocês, eu vou ver mais a tela, mas qualquer coisinha, né, é só dar um help que eu paro aqui, tá bom? A gente vai seguindo junto e vocês levantam a mãozinha, coloquem mensagenzinha lá também, aqui no chatzinho, para me poder ver, tá bom? Acompanhar o que vocês estão pensando aí, caso vocês ainda não tenham chegado no momento de compartilhar, tá bom? E a gente vai utilizar algumas experiências de vocês mesmos, para poder enriquecer todo mundo aqui, todo mundo sair edificados aí e aprender a utilizar essa ferramenta que nós vamos aprender hoje, essa estratégia. Então vou colocar em modo de apresentação aqui. Vocês só me aguardem aí. Vocês estão me vendo? Estão me vendo ainda? Estão vendo aí o começo? Então, gestão estratégica das emoções. Hoje nós vamos usar essa ferramenta voltado mais para a ansiedade, mas como eu falei para vocês, é uma ferramenta que a gente usa para a pessoa poder se gerenciar como um todo, e até mesmo para tratar patologias, como transtornos e outros quadros, tanto de ansiedade como que não seja ansiedade. Outras questões que surgem dentro da patologia ou dentro do autoconhecimento, das crises existenciais, da autopercepção, ou de outros sintomas e sinais que alguém possa vir apresentar. Nós vamos falar um pouquinho disso também, mas não vai ser o nosso foco. Utilizando a ferramenta, nós vamos ficar focada nas emoções que elevam mais a nossa ansiedade. Mas se surgir dúvidas, mas isso aqui surgiu aqui, eu fazendo a minha atividade, percebi isso aqui, queria saber, manda aqui na mensagenzinha que se eu conseguir visualizar, a gente responde, tá bom? Tudo bem? Então, o que nós vamos ver hoje? Bem-vindos à gestão estratégica das emoções. Nós vamos ver os objetivos emocionais. Eu até falei com vocês nisso no videozinho. Vocês já pararam para pensar em qual é o meu objetivo emocional? Meu objetivo ou minha meta? A gente tem os metas profissionais, espirituais, familiares, né, ou pessoais. Nossa, acho que eu preciso me aperfeiçoar nisso, eu tenho esse objetivo aqui. E emocionalmente, você já parou para pensar num objetivo emocional? Tem pessoas que chegam no final do ano, faz assim uma revisão, ou faz aquela listinha famosa para o ano que vem, ou mesmo para quem está indo para campo, faz lá o planejamento estratégico, né, para encantar, às vezes, os grupos. Mas, enfim, você já parou para pensar em objetivos emocionais? Que objetivos emocionais você teria? Ou que você já teve? Se formos pensar em objetivos, a gente pode lá entrar nas necessidades. Quando eu consigo ouvir minhas necessidades emocionais, eu consigo começar a perceber alguns objetivos que eu tenho. E aí, no papelzinho que vocês têm aí em mãos, eu vou pedir depois que, antes de nós começarmos a nossa atividade,
você coloque um objetivo emocional. Mas eu vou te dar a dica de como você identificar um objetivo emocional, caso você não perceba ou ainda não tenha bem clareza dele ainda. Nós vamos ver a roda da vida, que eu comentei para vocês lá, no vídeo que eu enviei para vocês. Vai ter esse momento de compartilhar, que eu vou pedir para que vocês levantem a mãozinha aí, para que eu possa escolher você, para que você possa compartilhar com a gente. Vai ter o momento da escrita terapêutica e as famosas fichas da autogestão. Depois disso, vai ter um novo momento para compartilhar. Possivelmente, eu escolha aí mais um candidato para nos ajudar com as fichinhas da autogestão. E aí nós vamos ver os 7 As da gestão emocional, né? Isso tudo na atividade prática, tá bom? Espero que vocês acompanhem aí. Surgindo dúvida, levanta a mãozinha aí para que a gente possa visualizar. E aí tem o pós-oficina, onde eu vou deixar algumas orientações para a sua caminhada para continuação aí da sua jornada a partir dos conhecimentos que você vai ter aqui hoje, e você possa caminhar aí sem a minha pessoa, né? Mandando mensagem todo dia para vocês. Então vamos lá. Objetivos. Quais são os seus objetivos emocionais? Hoje, se alguém perguntasse para você, o que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Emocionalmente falando, que necessidade você tem? Ou qual algum sinal ou sintoma? Eu sou muito ansiosa, eu fico muito inseguro, eu fico muito impaciente, irritado. Não, nós não sentimos raiva, não. Isso aí acontece com a gente é crente, não sem crente não sente raiva, né? Mas quais são os sintomas, ou sinais, ou percepções, ou comportamentos que você tem que indicam que por trás daquele comportamento existe uma necessidade emocional? Enquanto vocês iam chegando aqui, eu fui perguntando, e aí, como foi a semana? O que andou predominando nos pensamentos de vocês? O que andou predominando em vocês essa semana, recebendo as minhas mensagens, né? Então, aquele pensamento que você tem gera sentimentos, emoções. E esses sentimentos refletem aonde? No seu comportamento, nas suas ações. Muitas das vezes, a gente não consegue identificar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E logo vemos o nosso comportamento. Mas se você fizer caminhar aí para trás, falar, gente, o que anda predominando em mim? O que anda mais ocupando os meus pensamentos? Essa semana, vamos ver o que eu mais pensei, o que mais ocupou os meus pensamentos. E a partir disso você vai encontrando algumas necessidades emocionais que estão por trás daquilo que você pensa, de como você se comporta e dos seus sentimentos. Desejos. Os desejos também indicam necessidades emocionais ou objetivos emocionais. Projetos que você tenha, também se você olhar para dentro dos seus projetos, você possa talvez identificar aí objetivos emocionais também. Às vezes, se você está inserido num relacionamento, pode ser conjugal ou não, afetivo, institucional, ou nas suas interações por completo, talvez alguns comportamentos, algumas percepções, algumas interpretações, algumas atitudes, tanto do e que está na esfera emocional. Já conseguiu aí começar a pensar em algum objetivo emocional? Se você já conseguiu, pega um papelzinho desse e coloca aí um objetivo, onde eu tenho esse objetivo aqui emocional. Eu acho que eu preciso disso aqui, acho que estou necessitando disso aqui. Ou talvez a forma como você se percebe se posicionando na vida, nos seus relacionamentos, no campo missionário, nas suas interações, com a sua liderança, com os seus filhos, com os seus amigos, com seus parceiros, né? Ou com seus liderados. Talvez esse posicionamento que você adota também indique aí uma necessidade, um objetivo emocional que você talvez precise ter. Já deu mais clareza do que seria ou qual objetivo você tem? Consegue colocar aí? Escolha um objetivo e coloque no seu papelzinho. Eu acredito que ao final da nossa oficina, talvez você tenha um outro objetivo. Você fala, olha, acho que não é bem isso, eu pensei que era isso. Mas a partir do que eu consegui perceber aqui, eu acho que meu objetivo maior, emocionalmente falando, seria esse outro. Então, só para você ter uma percepção de como foi iniciar essa oficina e como vai ser terminar. Talvez você coloque de novo o mesmo objetivo emocional. Ou perceba, uau, não tinha percebido isso aqui. Acho que a minha necessidade emocional seria outra. Eu vou tirar de novo aqui do modo para que eu possa visualizar vocês. E aí eu gostaria que vocês tentassem compartilhar aqui comigo, escrevendo lá na mensagenzinha, né?
um objetivo emocional, o que vier na tua mente. Além de você colocar no papelzinho, escreva aqui para compartilhar. Acho que o objetivo emocional seria esse aqui. Tudo bem aí? Vocês estão vivos? Está todo mundo junto comigo aí? Vamos lá? Conseguem tanto colocar no papelzinho, né? Se a gente for pensar em outras pessoas, a gente pode achar assim, nossa, eu acho que quem vive comigo falaria que eu estou precisando emocionalmente disso. Né? Ai, meu filho falaria isso. Né? Ai, meu pastor diria isso. A irmã fulana talvez me diria tal coisa, né? Ou então, de repente, nossa, minha terapeuta chegou a falar para mim que eu preciso trabalhar isso aqui em mim, ou eu tenho essa necessidade emocional, né? Um já colocou aqui, obrigado, quem quiser, assim, podem ir colocando para mim poder saber como é que estão aí os objetivos. E atrás dessa necessidade de falar inglês, tem aí uma necessidade emocional. Você consegue identificar, né? O meu objetivo é falar inglês emocionalmente. Às vezes existe uma outra dificuldade ou uma necessidade emocional que faça com que você tenha dificuldade ou facilidade para aprender um novo idioma. Tranquilidade, equilíbrio, paciência. Tranquilidade, equilíbrio, ânimo, constância, a dificuldade, às vezes, de ser perseverante em alguma coisa. Sim, atrás, às vezes, da necessidade de constância, ou a dificuldade de manter constâncias, ou sempre a gente vai abrindo uma caixa e abre, ou começa a ter um objetivo e meta, e às vezes dispersa disso, existe atrás dessa necessidade de constância, existe uma necessidade emocional. Às vezes, até a necessidade emocional está ligada a melhorar a autoestima, né? Que aí vem os sabotadores por causa da não acreditar, mas isso a gente vai ver um pouquinho lá para frente. Constâncias em alguns hábitos. Então, atrás dessa necessidade de ter constância, existe uma necessidade emocional. Isso aí é o verdadeiro objetivo. Ânimo e entusiasmo. Acho que deu até aqui. Então, vou voltar aqui para o modo de compartilhar, tá? Então, aqui pode ser esse objetivo, né, emocional, que está sempre a ser identificado atrás de uma necessidade. Quando as pessoas, elas vêm às vezes para acompanhamento terapêutico, às vezes elas vêm com uma queixa. Ah, eu quero fazer terapia porque eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, porque eu estou tendo dificuldade com isso, com aquilo outro. Não necessariamente aquilo que a pessoa vem como uma queixa é aquilo que realmente ela precisa. Eu costumo falar como se você fosse um médico e falasse para ele, doutor, estou com febre. Ele pode te prescrever um antitérmico e mandar você embora para casa. Ou ele pode te virar de cabeça para baixo para identificar, será que é uma infecção? Será que é uma bactéria? Será que é uma viral? O que será que está acontecendo? E aí, a causa daquele comportamento que é a necessidade realmente do foco terapêutico para ser trabalhado. Então, nessa atividade, ele não tem tanta clareza ainda de qual seria a verdadeira necessidade, possivelmente você vai encontrá-la. E aí eu vou dar, nesse período aí, um tempinho para que vocês possam fazer aí a roda da vida, que vocês devem ter aí. Quem não tem, como quem entrou no grupo hoje, fique tranquilo, tá? A roda da vida, vocês têm dividido em 4 quadrantes aí. Tem um quadrante da qualidade de vida, e dentro desse quadrante tem espiritualidade, plenitude, felicidade, hobbies e diversão, no caso de vocês, ou felicidade, né? Relacionamento tem a parte da família, relacionamento amoroso, vida social. No profissional tem a contribuição social, o recurso financeiro e a realização e propósito. Nesse profissional aqui está exatamente a vida no campo missionário, né? As realizações, os recursos financeiros, a contribuição social. O pessoal tem a saúde e disposição, o desenvolvimento intelectual e o equilíbrio emocional. Então, de 1 a 10, você vai escolher e se dar uma nota, né? Você vai colorir ou vai marcar um número, o valor que você daria para cada área da sua vida nesse momento. Então, como eu estou me vendo intelectualmente, como eu estou me vendo a minha vida espiritual, de 1 a 10, como eu estou vendo a minha saúde, de 1 a 10,
Como é que eu estou vendo o profissional de 1 a 10? Eu vou deixar uma outra telinha, até para quem não tem aí a roda da vida impressa, poder colocar na folhinha de sulfite. Então, lá, saúde e disposição, de 1 a 10, que nota eu me dou. Então, vocês têm esse tempinho agora, 5 minutos, tá bom? Né? Para poder escolher aí a nota que você daria, olhando assim para a sua vida, fazendo uma auto-reflexão, pensando, gente, como é que está a minha saúde, minha disposição? De 1 a 10, que se dá uma nota. Como é que está meu desenvolvimento intelectual? De 1 a 10, me dou uma nota. Meu equilíbrio emocional? De 1 a 10, me dou uma nota. De realização e propósito? De 1 a 10, me dou uma nota. Recursos financeiros? De 1 a 10, me dou uma nota. Pensando, refletindo no seu nível de satisfação e insatisfação dentro dessa área. E aí, pessoalmente, você se avalia aí, examine e se avalie, se dando uma nota. Quem não tem material impresso, é só acompanhar aí a roda da vida, pegando, poxa, no pessoal, saúde e disposição, coloca lá na frente uma nota. Desenvolvimento intelectual, coloco lá e me dou uma nota. Equilíbrio emocional, coloco lá e me dou uma nota. Eu falei para vocês que essa atividade ela é muito bacana para a gente poder fazer esse movimento. Gente, deixa eu olhar um pouquinho como está a minha vida. Como é que eu estou enxergando todas as áreas? Como é que eu estou ajustando, equilibrando? O Sandra comentou sobre a prevenção. E muitas das vezes a gente acaba não enxergando o limite entre uma coisa e outra. Né? Às vezes eu posso investir mais em espiritualidade, de repente a minha família fica ali mais negligenciada, ou talvez relacionamento amoroso, ou a vida social, enfim. Né? Vocês vão se dar aí uma nota, e isso dá uma visão, assim. E é interessante, nessa época do ano, que eu falei para vocês que tem 2 épocas que é muito bacana realizar essa roda da vida, que é na época desse final de ano, que você pode dar uma olhada. Gente, 2023, como é que ficou o negócio? Como é que eu estou me vendo, né? E isso depende de, não precisa ser, eu queria equilíbrio, eu queria uma nota boa em todos os lugares, né? Em todas as áreas. Não necessariamente isso vai acontecer. Vamos imaginar que você tem um bebê agora, um filho pequeno. Possivelmente, a sua nota, o seu investimento na família, talvez aumente, porque isso vai exigir mais de você. Talvez isso diminua lá os recursos financeiros, talvez diminua um pouquinho da vida social, ou diminua um pouquinho o período de lazer e diversão, porque as prioridades vão mudando. Se você tem um ente querido da família que adoeceu, se você está vivenciando alguma perda, uma fatalidade, uma experiência, né, uma tribulação aí no meio do caminho, possivelmente a sua avaliação, o seu investimento vai estar mais em uma área do que na outra. Então, chegando no final do ano, é interessante fazer essa autopercepção, essa autoavaliação, e até pensar para fazer um balanço geral de como foi o ano. E o que você precisa pensar para o ano seguinte? Então, muitas das vezes as pessoas fazem listinha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e no meio do caminho as listinhas ficam perdidas, né? Então, com essa atividade, você consegue identificar o que realmente eu estou necessitando. Qual seria o meu objetivo? Qual seria realmente uma coisa que eu estou precisando cuidar, olhar mais, priorizar, repensar em minha vida? Antes que os sintomas saiam, ou surjam, né? Então, tem pessoas que começam a cuidar da saúde quando vem a doença. Você não vai cuidar da saúde, você está cuidando da doença, porque você não conseguiu cuidar da sua saúde enquanto você tinha ela. Então, para que antes que surjam os sintomas, você possa, né, ser convidado a olhar para a sua vida e gerenciá-la de uma outra maneira. Antes que algum sintoma ou sinal comunique para você que as coisas não estão indo bem. E aí você vai atrás de repensar ou de trabalhar aquilo que foi perdido. Então, até para se planejar para o futuro, né, é interessante fazer essa avaliação no fechamento de ano. Qual é o outro momento? Quando você faz aniversário, né? Lembrando lá do salmista, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Aí você, gente, eu tenho 30 e poucos anos, já não tem mais 30, né? Estou dando esse exemplo, vocês não perceberem, né? Porque já passou aqui muito tempo. Estou lá com meus 40, meus 50 anos. Eu olho para aquela ali, olha, 20 anos, 10 anos. Para quem já acostumou a fazer, quem às vezes faz acompanhamento terapêutico, faz fichinhas, nem sempre faz a roda da vida, porque quando ele já monta diariamente com o terapeuta dele a sua fichinha, ele já gradativamente está vendo ali diversas áreas, né? Mas às vezes é interessante dar essa olhada e pensar, eu até comparar, nossa, de 2022 estava daquele jeito. Mas era porque eu estava vivendo isso, aquilo, nossa, porque eu estava vivendo aquele momento. Olha como já está diferente, esse ano a minha roda da vida está mais voltada para isso aqui ou aquilo, as minhas necessidades mudaram.
né, minhas prioridades também, eu fui percebendo algumas coisas, e aí eu fui equilibrando isso aqui, ou juntando mais para cá, e o fato de que, fulano colocou 10 naquilo. Não necessariamente você precisa ter 10, porque talvez a sua prioridade, as suas necessidades, sua construção de vida é outra, mas é interessante você conseguir olhar para a sua vida e repensar, né, como é que você está gerenciando, como é que você está vendo ela. Eu costumo falar também que a terapia, o acompanhamento, o autoconhecimento, ela funciona como se fosse um espelho. Então, vamos imaginar que eu estou aqui com minha mão bem no rosto. Eu consigo ver a tela, consigo ver o que está na minha frente. Mas mal consigo enxergar a minha aliança. Mas quando eu faço esse afastamento, olha, eu consigo ver que minha mão está suja, consigo ver que a aliança está torta, e aí eu faço esse distanciamento, de me examinar, de me olhar. A roda da vida é um convite para isso, para que você possa se olhar, se perceber, verificar como é que você está se gerenciando, que áreas da sua vida está precisando de cuidados, igual quando você está administrando uma empresa, né? Quando você está se liderando, você olha e fala, nossa, preciso melhorar isso aqui, precisamos investir mais isso aqui, olha, isso aqui está dando prejuízo, isso aqui está dando lucro, aí você consegue gerenciar aquilo que você vê, porque se você não enxerga, você não vai conseguir, administrar. Se você nem vê, como é que eu vou administrar uma coisa, ou liderar uma coisa que eu nem conheço, eu nem sei. Tudo bem? Vocês conseguiram fazer? Já foi tempo bastante aí para vocês fazerem? A roda da vida? Beleza? Equilíbrio emocional, saúde e disposição. Que legal que colocou aqui para quem fica até mais fácil para outras pessoas conseguirem visualizar. Tudo bem aí? Dá um joinha para quem possa saber se está tudo bem aí. Eu vou abrir aqui para podermos fazer um momento de compartilhar. Eu gostaria de que vocês, ao olhar, ao perceber a minha roda da vida, que sentimento que eu tive, que emoção que me gerou, que pensamento que eu tive quando eu olhei para a minha roda da vida. Gente, nossa, gostei. Nossa, me assustei. Nossa, que sentimento que gerou aí. Quem é que gostaria de compartilhar e falar aí? Qual foi a sensação, a percepção, qual o pensamento, ou qual o sentimento que surgiu ao olhar para a sua própria roda da vida? Eu vou repetir sim a área da vida, vou voltar aqui para o modo de apresentação. Acho que tá. Alguém está pedindo aqui, vou colocar. Aqui, ó. Quais são as áreas? Qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamento. Dentro dessas 4 áreas tem a saúde, disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Essas 3 áreas estão lá dentro do pessoal, tá? E aí uma nota de 1 a 10. E aí tem a qualidade de vida, que tem 3 áreas também. Que seria a felicidade, ou plenitude, espiritualidade e hobbies ou diversão. Tá? Isso está dentro da qualidade de vida. E aí, no lado de relacionamento, tem são 4 áreas, recapitulando, qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamento. Sendo que para cada dessas 4 áreas é dividida em 3 aspectos aí: saúde, disposição para o pessoal, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. Então, dentro do pessoal, qualidade de vida, hobbies, diversão, aí vem plenitude, felicidade e espiritualidade. Isso está dentro da qualidade de vida. Relacionamento, família, relacionamento amoroso, relacionamento afetivos, vida social, né, fazem parte do quadrante aí dos relacionamentos. Profissional ou campo missionário, contribuição social, recurso financeiro e realização e propósito. Deu para pegar aí? Acompanhar? E aí vamos então para esse momento aí de compartilhar. Aí eu gostaria de alguns voluntários aí que pelo menos falasse qual foi o sentimento ao olhar para a roda da vida. Que pensamento? Eu pensei isso. Não tem certo, não tem errado, tem bom, tem feio, tem pecado, não pecar. Esse não é o nosso objetivo aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Quem gostaria aí de se candidatar,
Pode abrir o microfone e falar, olhei para a roda da vida e pensei isso ou senti isso. Nenhum candidato? Ficar intimidados? Então, coloque aqui no chatzinho das mensagens. Jefferson? Jefferson, pode falar. Sou de Barreirinhas. E eu fiquei um pouco chocado aqui, porque quando a gente começa a colocar aqui por escrito a nossa realidade emocional, a gente fica um pouco espantado, assustado. E questão da saúde, a gente não se cuida muito, apesar que eu e minha esposa, a gente está nessa live, e a gente entrou pro Radical agora, e como a gente começou a ter essa avaliação pessoal, a gente começa a perceber o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que melhorar, porque a gente sabe que mesmo com uma vida espiritual diante do Senhor boa, mas existem as outras partes, a emocional. Eu olhando aqui, a gente às vezes procrastina muito, a gente é muito ansioso e por aí vai. Então a gente tem que melhorar bastante. Era isso. Obrigada, Jefferson, por compartilhar com a gente. Tem mais alguém que gostaria de falar qual foi a percepção, a sensação, o pensamento que deu ao se deparar com a própria roda da vida? Esse autoexame, essa autopercepção. Ou tem gente que fala, nossa, eu fiquei feliz. Gente, eu acho que se fosse o ano passado, teria sido um caos. Mas, olha, eu acho que me vi aqui, acho que tá melhor, né? Estou caminhando, estou seguindo. A Gi pode falar. É só abrir o microfone, Gi. Em relação ao que eu fiz no ano passado, deu a caída. Eu acho que eu preciso melhorar mais. Eu precisava sair do país, a dificuldade também de sair desse país. Então, deu uma caída em várias áreas. Acho que a única que melhorou um pouco foi a saúde, em relação ao que eu estava no Brasil. E é bacana esse autoexame, porque essas mudanças que ocorrem na vida mudam a nossa roda da vida. E não é ruim, nossa, meu Deus, eu estou deixando de fazer isso, não é para se cobrar, se criticar, se desvalorizar, ficar com mais um peso de cobrança, eu não estou dando conta, não estou fazendo, não estou cuidando. Não é o objetivo, só vai elevar a sua ansiedade. O objetivo é que você possa se olhar para saber por onde começar. Mas como eu faço? De repente, eu comecei pensando que eu precisava disso. Por isso que eu falei, comece lá pelos objetivos, e de repente você vai descobrir que talvez o seu objetivo não é bem exatamente aquilo que você precisa. É igual o Papai do Céu faz com a gente, né? A gente fala, Senhor, eu preciso disso, trabalha nisso, faz isso, Senhor, Senhor. Porque às vezes Deus nos dá algo diferente, porque Ele sabe que você precisa de algo diferente. Às vezes você está pedindo algo que você nem sabe, que você precisa de outra coisa, e não é isso que você está pedindo, né? E a oração vai trabalhando também na nossa vida. Então, esse autoexame, se examinar a si mesmo, né? Se perceber, é muito importante para a gente poder saber se gerenciar, saber para onde está indo e como está indo. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar aí como foi olhar para a roda da vida? Mais alguém? A Liliana? A Regina. A Regina se indicou aqui. Pode falar, Regina. Então, eu coloquei aqui, saúde e disposição, minha nota está baixíssima. Logo, realização de propósito também ficou baixo. Você não consegue executar. Isso. Eu estou vendo que tem que dar uma direção na minha vida para a saúde, para eu ter mais disposição. Aí, consequentemente, minha realização dos meus propósitos vão aumentar. Amém. Obrigada. De nada. O que a Regina falou é interessante, eu até coloquei lá um dos materiais para vocês, talvez quem entrou depois não teve acesso, lá um dos benefícios, o presente que vocês poderiam dar emocionalmente para vocês, pensando também não só nos aspectos emocionais, mas a necessidade de vitamina D,
a necessidade de manter a B12. Quem tem vitamina D lá embaixo, depressão. Às vezes tem síndrome do pânico, quem tem B12 baixa, quem tem vitamina D baixa. Tem pessoas que falam, gente, eu não fico compulsiva com comida, e às vezes está com baixa de ferro, e não sabe. Eu acho que eu estou muito angustiada, é nervoso. E a gente, às vezes, ou espiritualiza, né, ou joga na conta emocional, e às vezes esquece do biológico, do fisiológico. E como o próprio tema fala, nós somos integral, por isso o cuidado integral do missionário. Uma biopsicossocial, emocional e espiritual. Nós somos um ser completo e precisamos dar um olhar para cada área da nossa vida. Podemos seguir? Voltando então lá para o compartilhar. O Jefferson está com a mão levantada. Cadê o Jefferson? Jefferson, pode falar, por favor. Compartilha aí conosco, de novo. O microfone está desligado, dá uma ligada para a gente poder escutar. Oi, é porque foi sem querer aqui. Mas é isso mesmo. A gente tem que cuidar da nossa saúde, da nossa vida emocional. Minha esposa está aqui perto de mim também participando. A gente até comentando, olha, a gente vive tanto para os filhos, vive tanto para o trabalho, mas a gente tem que ter o nosso lazer, tem que nos dar esse presente como casal também, de sair, porque isso começa a nos afeta. Se a gente não sair, a gente fica mais estressado. Eu estou sendo realista. Olha, o Jefferson está falando várias, vocês viram quantos objetivos emocionais o Jefferson falou? Objetivo emocional, necessidade emocional de atenção, cuidado, isso são necessidades emocionais. Porque às vezes a gente entra no automático, bora lá, né? A gente está voltando e esquecemos de cuidar da gente mesmo, ou ouvindo as nossas necessidades. E a gente às vezes se deixa totalmente de quem são casados, mas estou falando que é o caso do Jefferson. A gente se lamenta, meu filho não me ouve, o pastor não me ouve, ele me entende. Às vezes nem a gente não ouve. É claro que a gente não fica entendido o outro, e às vezes nem percebe que nós também não estamos nos ouvindo, tá bom? Podemos seguir? Todo mundo junto? O microfone está aberto, está dando eco aqui um pouquinho. Mas vamos seguir. Qualquer coisa, vocês me param aqui que a gente retoma. Obrigada por vocês terem compartilhado, se expondo aí, vencendo encorajadamente a timidez ou a insegurança. E nós vamos, então... Pode falar. Eu só queria fazer uma observação que acaba que, assim, essa roda da vida, ela se interliga, né? Por exemplo, eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, se eu preciso cuidar da minha, eu também, Regina, nessa idade de 50 e pouco, mas, por exemplo, aí já afeta também no relacionamento, em relacionamentos, né? Afeta também, às vezes até na qualidade de vida. Então, assim, elas se interligam, né? Eu achei interessante. A Judite matou minha charada, gente. Ela contou para vocês, olha só, é exatamente isso. Vamos dizer que se a vida conjugal não está legal, vai ter equilíbrio emocional? Vai ter felicidade e satisfação? Muitas vezes, às vezes a gente investe só no espiritual, mas de repente, como que eu vou ter lazer, recreação, eu me sinto tão limitado financeiramente? Ou então eu me sinto sobrecarregado profissionalmente, que eu até tenho tempo para descansar, para sair, mas tudo que eu quero é meu sofá, me jogar lá e esquecer da vida, né? A vida social, às vezes eu estou tão cansada, estou cansada de ouvir pessoas, estar com pessoas que, eu não quero ir para lugar nenhum, não me chamo para fazer nada, que eu não vou, tudo que eu preciso é ficar na casinha do nada, é ficar fazendo nada. Então, uma coisa reflete na outra. Então, por isso que é importante entender que movimento de vida, em que tempo eu estou. A gente chegou a comentar, olha, eu fui para outro país, eu percebi que mexeu toda a minha roda. Então, às vezes mexeu uma coisa, mexeu tudo, né? Por isso a gente tem que ter esse olhar e perceber, gente, às vezes as pessoas vêm para acompanhamento terapêutico com um quadro de patologias que estão associadas somente à vida conjugal, né? O quanto às vezes as relações vão ficando tão doentes por causa de outras demandas
né, que vai afetando outras áreas. Vai gerando, mas a pessoa está tão bem no financeiro, no intelectual, no espiritual, mas o nível de satisfação e felicidade está lá embaixo. Por que eu não estou feliz? Porque eu não estou bem, não estou me sentindo bem com nada e com ninguém, né? Porque outras áreas estão as necessidades emocionais. Por isso, quando a gente pensa assim, objetivos emocionais, a gente não pensa em objetivos emocionais, a gente pensa em objetivos profissionais, espirituais, carreira, família, e a gente não olha, às vezes, para necessidades emocionais. E a gente coloca na nossa listinha, e depois a gente se sente culpado. Eu estou procrastinando, eu começo e não termino. Porque o que impede, muitas das vezes, você seguir com as outras áreas, é porque o emocional não está sendo ouvido. E aí ele vai te boicotar. Ele é um grande sabotador. Agora, se você ficar de amizade, fazer as pazes aí com a sua vida emocional, você vai perceber que as suas necessidades emocionais sendo supridas, você consegue dar conta das demais áreas, ou pelo menos ter um olhar melhor para ela. Isso mesmo, Regina, nós somos um todo em ser integral, né? E temos que ter esse olhar integral. Papai do céu tem esse olhar integral para nós, né? Ele nos mostra isso, só isso aqui, só aquilo lá. E muitas das vezes nós, cristãos, carregamos um fardo chamado culpa, autocobrança. Mesmo que a gente tenha um Jesus que levou toda a culpa lá no Calvário. Mas se eu não fiz, por mais que eu tenha feito muita coisa, especialmente mulheres, fico olhando para aquilo que falta. Nossa, eu não fiz isso, não fiz aquilo, outro, faltou aquilo, mas esquece de olhar para aquilo que fez. Então, parece que eu não fiz nada. Então, você acaba se autodesvalorizando, desvalorizando tudo que você faz. Então, parece que você faz e não sai do lugar. E aí vem a culpa, a autocobrança, a autocrítica, né? E seguindo aí para a nossa próxima atividade, eu acho que ainda estou em modo de apresentação, deixa eu ver. Ou não. Vamos colocar de novo aqui no modo de apresentação, para que vocês possam seguir aqui junto comigo, e a gente não se perder, mas estamos caminhando junto, né? Então, voltando lá para o modo compartilhar, nós vamos agora para a escrita terapêutica. Para quem está com material, tem aí na escrita terapêutica uma solicitação. Quem não tem, né, que chegou depois, é só pegar a folha de sulfite e escrever nela como você se sentiu com relação a si mesmo. Sua insegurança, seus medos, sua ansiedade, seus sentimentos que estão repercutindo nessa roda da vida. Olhando para a minha roda da vida, o que está impedindo de eu cuidar da minha saúde? O que está impedindo de eu cuidar dessa área? Quais sentimentos, quais emoções? Minha insegurança tem alguma coisa a ver com isso? Meus medos têm alguma coisa a ver com isso? Qual é a emoção que talvez esteja influenciando nesse resultado que eu vi aí na minha roda da vida? Então, nesse período aí, vou dar só uns 2 minutinhos, dá 2, 3 minutinhos, você escrever aí. Por que escrita terapêutica na oficina, Elisângela? Porque quando você coloca, exterioriza o que está pensando, o que você está sentindo, você consegue organizar, resignificar aquela famosa palavra, eu preciso resignificar minhas emoções, resignificar meus sentimentos. Para você resignificar alguma coisa, você precisa exteriorizá-lo, você precisa visualizá-lo, olhar, e quando nós escrevemos, nós exteriorizamos. Especialmente para pessoas somatizadoras. O que são pessoas que somatizam? Que comunicam sentimentos e emoções através do corpo. Então, assim, eu queria falar um negócio, não pude falar, engoli aquele negócio seco, né? De repente, eu não sei porque à noite eu começo a ter refluxo. Ai, gente, tem uma coisa que, olha, não estou conseguindo, não desceu. Aí aquela gastrite, né? Ou estou muito cansada, eu fico sentindo dores no corpo muscular, eu fico com dor, ou fico com aquela enxaqueca, né? Ou começo a criar aí algumas pedrinhas que eu não consigo dissolver no meu rim, porque eu não consigo filtrar algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu me lembro de um paciente que eu atendia na hemodiálise, que eu fui fazer uma avaliação com ele, e ele falava assim, perguntando, né, como é que ele foi parar na hemodiálise. Então, a gente faz uma anamnese para conhecer o histórico da doença, para conhecer como foi que ele foi acometido daquilo, até porque eles vão passar por uma avaliação para receber um transplante. E aí ele me contando, sabe o que é? Chamava de menina, naquela época eu era mais nova, né? Menina do céu, eu me separei de Maria, me casei com a Beth. Cada Beth eu vim parar aqui nesse lugar. Aí eu pensei, gente, que Beth é essa? Acabou com a vida desse homem? Aí ele fala, diabetes, casei com a diabetes, né? E aí tá lá com o rim comprometido, não funcionando. Então, uma vivência emocional não ressignificada, não trabalhada, que foi realmente expressa no corpo, né? A função do rim é de filtrar. E
quantas coisas a gente vai guardando, vai filtrando, e às vezes o nosso corpo comunica por nós. Muitas pessoas têm algumas doenças dermatológicas que estão muito associadas à emoção, né? Começa a gerar úlcera na pele, e a pessoa não entende porque estava no auge da minha vida, tudo tranquilo, de repente comecei a adoecer. E a pessoa vai lá para o dermatologista, não sabe por que, como ela vem parar lá no psicólogo. Não sei porque aquele médico acha que eu sou doida, né? Eu estou com úlcera e ele manda para o psicólogo. Entende a correlação, como nós vimos aí, vocês já sacaram a charada, né, que a Janete entendeu, já jogou a bola para nós, sobre essa realidade, essa integração que existe uma coisa na outra. Então, aí, 2 minutinhos, já conseguiram escrever? Escrevam aí qual o sentimento, qual a emoção, ou insegurança, ou ansiedade, qual é o sentimento que está repercutindo, que está comprometendo a sua roda da vida. O que acaba influenciando aí, ou que influenciou nesse resultado que você identificou, percebeu aí na sua roda da vida. Vou dar um tempinho para vocês. Já fizeram? Você já pode colocar aqui no grupo um joinha. Tudo bem? Fizeram? Vou dar só mais uns 2 minutinhos para a gente conseguir ir para a parte principal aí, que é a nossa gestão das emoções, que nós vamos aprender a gerenciar um pouquinho isso que a gente está identificando. Aí tem que fazer esse caminho para a gente poder identificar, porque o que vocês vão gerenciar se vocês não estão vendo que vão gerenciar, né? Por isso que passamos pela roda da vida, pela essa autopercepção de como eu estou me vendo, como eu estou me enxergando, e qual o sentimento que dá de me perceber, que emoção, ou quais são as emoções que estão, eu sinto que talvez é meu medo, minha insegurança, minha cobrança, minha autoexigência, minha baixa estima, né, que influencia nessa, ou na minha culpa, sentimento de culpa, né, ou necessidade de ter controle, e aí eu acabo perdendo o controle em outras áreas da minha vida, que acabam influenciando aí no resultado emocional. Tudo bem? Podemos passar? Então, nós vamos agora para fichas da autogestão. Quem cortou na apostila os papeizinhos, pode separar os papeizinhos aí. E quem fez agora, ou preferiu fazer as folhinhas de sulfite cortadas, né? Peguem aí as folhinhas de sulfite, e eu vou pedir para que vocês possam colocar aqui nessas fichinhas características. Para cada fichinha, uma característica que você perceba em você. Para quem fez a escrita terapêutica, pode ter escrevido lá e percebido já coisas em si mesmo, né? E aí você vai colocar características, tem que falar de mim, né? Às vezes a gente aqui mais convive conosco mesmo, passo mais tempo comigo e eu não sei falar de mim. Né? Quais são as minhas características? Podendo ser qualidades, podendo ser pontos fortes, podendo ser aquilo que você julga que é defeito, ou vulnerabilidade, ou fraqueza, aquilo que você perceber em você. Aquilo que você, como eu falei para vocês, para quem faz terapia ou já fez, talvez vai precisar de mais papelzinho, porque tem um autoconhecimento. E a partir dessa autopercepção e do autoconhecimento, nós vamos gerenciar aquilo que nós percebemos. Essa atividade, ela favorece muito a inteligência emocional. Por qual motivo? Porque você vai favorecer o autoconhecimento. A inteligência emocional tem 4 pilares. Autoconhecimento, empatia, gestão dos relacionamentos e gestão de si mesmo. Né? Esses 4 pilares. Então, quando você está fazendo atividades da autogestão da roda, você acaba investindo tanto na empatia, no autoconhecimento, na autopercepção, e ao longo, para quem faz terapia, começa a cada dia mais mexer nos seus papeizinhos e começar a aprender a gerenciar, então, melhorar também até seus relacionamentos. Se você, muitas das vezes a gente fala daquilo que nos incomoda, você fez isso, você é aquilo outro, fulano, ficou sabendo? Fulano fez aquilo lá. Nossa, fulano fez aquilo, poxa, eu fiquei tão chateada, fiquei tão frustrada com o outro, né? A gente tem a facilidade de perceber o movimento, as atitudes do outro. E poucas vezes a gente percebe o que isso gerou em mim, que sentimento que isso gerou em mim. Por que eu agi daquela maneira quando fulano disse ou fez aquilo lá? Então, essas circunstâncias ou acontecimento têm me gerado quais características? Então, para facilitar aí, lembrando lá da roda da vida, né? Na vida familiar, você tem um conjunto de características. Então, você pode pensar lá, se você é casado, como esposo, que características você tem? Como esposa, que características você tem? Como filha, que características você tem? Como líder, que características que você tem, que você observa em você?
com as experiências, suas próprias experiências de campo missionário geraram em você, ou fortaleceram, ou fizeram você perceber algumas características. Nossa, depois que eu tive essas experiências, podendo elas ter sido agradáveis ou desagradáveis, te geraram qual percepção de si mesmo? Que características você observou em você ao passar por determinadas vivências ou experiências, podendo ter sido agradáveis ou desagradáveis? Podendo ser na área espiritual, ou na área familiar, ou na área afetiva, em qualquer área. Ou nas mudanças, né? A Gi mesmo falou, nossa, eu tive que mudar. E com isso, quais características eu comecei a perceber em mim com a mudança de país, com a mudança de cultura, com outra liderança, com outras percepções? Como que eu comecei a me ver? Vou falar de novo, quem me pediu aí dos pilares da inteligência emocional. E olha, fique esperto que aqui também, aí no menu aí do autocuidado, tem uma palestra só sobre isso aí. Se você não se inscreveu, vai lá se inscrever. Então, 4 pilares da inteligência emocional. Autoconhecimento, autogestão, né? Que é autocuidado, a questão de como você se gerencia, gestão dos relacionamentos e empatia. E eu costumo dizer que esses 4 pilares é como se fossem as pernas de uma cadeira. Pensa numa cadeira com 4 pernas, né? Então, vamos imaginar que a minha empatia seja aqui, enorme. Como é que vai ficar a minha cadeira? Né? Ainda mais alguém colocou aí com o objetivo equilíbrio, né? A Gabriela perguntou, então, dos 4 pilares. Então, se um pilar está muito evoluído, você vai ficar desequilibrado e o risco de quebrar a cadeira, né? E muitas das vezes quem está no campo missionário, quem veio para servir, quem está servindo, tem qual pilar mais desenvolvido? A empatia, né? E aí, o que acontece com as outras áreas? Porque você se dá, e se coloca no lugar do outro, e é voltado para o cuidado do outro, né? E muitas das vezes esse pilar fica lá em cima. E muitas das vezes, quando nós estamos em acompanhamento ou fazendo gestão das emoções, você consegue usar as características que você nem precisa desenvolver essas habilidades emocionais, você já tem. A tendência é que muitas pessoas não usam para si mesmo. E fortalecer os outros pilares que estão declinando, entendeu? Por isso, essa atividade de autogestão, claro que numa oficina só, vocês não vão conseguir fazer, vou te dar o máximo de informações possível para que você possa fazer. Mas quem vai fazendo acompanhamento terapêutico vai fortalecendo, vai aumentando as fichinhas e também vai desenvolvendo essa percepção de inteligência emocional. E associada à roda da vida, e aí você vai tendo mais clareza da dinâmica pessoal, como você está funcionando. Essa atividade eu faço mesmo após as atividades de teste. Quando a pessoa vem para o acompanhamento terapêutico, ela faz uma bateria de exames, igual quando você vai no médico. E eu faço o desenho da personalidade da pessoa e devolvo isso para a pessoa. Quando ela vê, ela fala, uau, nossa, igual quando vocês olharam para a roda da vida. Só que com o tempo você vai esquecendo, né? Mas na medida que você vai visualizando como você está funcionando, especialmente emoções que são muito subjetivas, por isso que a gente vai ter essa atividade que é mais visual. Porque quando está fora, a gente enxerga melhor do que quando está em nós mesmos. Então, melhora o manejo das suas habilidades, fortalece sua autoestima e ajuda também na gestão de conflitos psíquicos, tanto interno como até mesmo conjugais, né? Quem faz terapia de casal, quem usa essas fichinhas na terapia conjugal, se faz o paciente ou as características é da relação. E aí o casal consegue enxergar como eles estão funcionando como dinâmica conjugal. E aí eles vão percebendo, nossa, isso aqui não está funcionando, isso aqui não está funcionando. Não fica só no ataque. É você, ou é eu. Nossa, isso aqui que me falta. Me falta aquilo. E tal. Só das necessidades emocionais. E cobrando, ocupando, se sentindo inadequado numa relação. A tendência é enxergar a relação e falar, uau, o que a gente vai fazer com tudo isso? Né? E dar uma clareza maior. Por isso que eu falei para vocês que uma fichinha de autogestão, ela é útil para várias áreas, mas o nosso foco aqui vai ser ansiedade. Tudo bem aí? Vocês estão me acompanhando? Eu estou acelerando aqui, gente, porque senão o nosso tempo, né? Vocês vão ficar muito tempo comigo aqui e o objetivo é a gente seguir. Conseguiram fazer? Para cada papelzinho, uma característica. Tudo bem aí? Conseguiram? Para cada papelzinho, uma característica. Beleza? Eu vou agora me mover lá para a nossa lousa e aí eu gostaria de um voluntário. Vou precisar de alguém que queira aí encarar, né, e compartilhar com a gente aqui aquilo que andou percebendo aí sobre si mesmo. Eu vou tirar aqui do modo de partilha
nosso foco fica mais lá mesmo, Vamos rodar aqui, que eu vou lá para lá. Elisângela, Oi? você poderia explicar? Eu não entendi muito bem o que é para fazer nos quadradinhos. Com todo prazer. Então, aqui, nos papeizinhos, vocês vão colocar características de vocês. Podendo ser qualidade, podendo ser aquilo que você considera defeito, podendo ser aquilo que você considera vulnerabilidade, ou aquilo que você valoriza e gosta em você. Qualquer característica que vier na tua mente. Não vou conseguir preencher isso tudo aqui, não tem problema. Preencheu 3, preencheu 5, preenchi só 4, né? Preenchi os 10, já não tem mais papel para mim, tá bom? Aquilo que vier na tua mente, o quanto você conseguir preencher. Então, recapitulando, coloque as características. Podendo ser qualidades, podendo ser aquilo que você acha que é defeito, que é ponto fraco, que é ponto forte, que é algo que você gosta ou que não gosta em você. E aí, para ajudar, porque às vezes as pessoas têm dificuldade, nem sei o que eu vou falar sobre mim. Nem sei, mas eu acho, e voltando aqui na roda da vida, vida familiar é um conjunto de características que você tem para poder exercer o papel de esposa ou o papel de missionária. Pensa lá, só das características de vocês como missionário. Quais características você tem para poder ser missionário? Né? Que características vocês percebem em vocês? Então, para cada papelzinho, uma característica, tá bom? Como amiga, que característica você tem? Como filha, que característica você tem? Como pastor, que característica você tem? Como líder, que característica que você tem? Então, pense aí para cada papelzinho uma característica que você vai colocar, tá bom? Tudo bem? Vou dar mais 2 minutinhos aí. Deixa eu só perguntar algo. Por exemplo, pode ser o que veio na minha mente, que eu não preciso estar ligada aqui na roda, né? Pode ser que não precisa ficar analisando a roda, ok. Características que vieram na tua mente. Pensando aí, é porque às vezes a pessoa fala, só consegui fazer 3. Não tem problema se fez só 3. Também. Tá? Mas para você pensar, olhar aí, enquanto você conhece sobre você, e colocando aí características. Podendo ser qualidade, podendo ser ponto forte, podendo ser pontos vulneráveis ou não, você gosta em você ou não, características, tá? Tem alguém que já fez e que poderia aí se voluntariar para a gente começar a fazer? Aí, quem for se voluntariar, deixa eu comunicar para você, que eu vou pegar aquilo que você escreveu e vou compartilhar aqui, para que a gente possa entender junto como fazer essa gestão, ok? Tudo bem? A Judite se voluntaria, o Jefferson também, é isso? Isso. Levantaram. Eu vou começar pelas damas, então. Pode ser? Vamos nos entregar. Isso, eu agradeço. Eu preciso de voluntários, senão eu não consigo trabalhar. Podemos começar, então? Judite, quais foram as características que você colocou aí? Procrastinadora. Procrastinadora. O que mais? Sonhadora. Sonhadora. O que é ser sonhadora? Eu sempre estou pensando em algo novo, sonhando com algo dentro da família, algo legal dentro da família, sonhando com coisas para fazer dentro do ministério, com a família, com um grupo de amigos. Então, dentro dessa característica sonhadora, você consegue ver outras características que você tem? De ser criativa, de expectativa? Sim, coloquei isso. Coloquei aqui. E aí vem sonhadora, e dentro desse sonhadora, vamos colocar aí criativa. Porque isso, eu coloquei criativa. No outro papelzinho, eu coloquei criativa. E expectativa. Geralmente, quem é sonhador é uma pessoa com mais expectativas. Tem isso aí? Cria expectativas, cria muito ou pouco expectativas. Ou não? Estou olhando aqui. Também é medrosa, né? Coloca medrosa. Você colocou essa característica medrosa ou não? Eu coloquei medrosa. Medrosa. Às vezes. O que você considera medrosa? Por que você se acha medrosa? Porque a gente às vezes coloca
situações, não, objetivos, né? Às vezes você que é sonhador, você é um pouco impulsivo, acho que eu também esqueci sobre isso, impulsivo. Aí você é impulsivo, de repente você coloca coisas que depois quando você vai ver, você fala assim, nossa, não acredito que eu fiz isso, que eu pensei nisso, será que eu vou conseguir? Calma aí, que você está com um monte de característica. Então, dentro da impulsividade, aí depois, ai meu Deus, não devia ter feito. Isso é uma outra característica. Autocrítica, coloca aí, autocrítica. Vou colocar aqui também. Autocrítica. Nesse medrosa, tem uma outra característica que pode surgir, que é, você pode colocar aí, que é insegurança. Ah, eu não coloquei, e é verdade. Geralmente, as pessoas que são inseguras já têm outros comportamentos. Que comportamento, que característica você passa a ter por se sentir insegura? Eu já tinha colocado aqui medrosa, né? Deixa eu ver aqui. Se sente insegura? A insegurança te leva a ter que outra característica? Ou até para o grupo aí. Se você colocou, tem insegurança aí no de vocês? Geralmente a insegurança leva vocês a ter que outro tipo de... Ansiosa, que eu sei que eu sou mesmo. Vamos colocar aqui ansiosa, retraído, paralisado. E tem pessoas que ficam com medo de falhar ou errar. Alguém até colocou aí, a insegurança já deve ser perfeccionista. Você em alguns momentos se vê perfeccionista? Ou aí, que a da insegurança volta lá na procrastinação? Esse retraído, acho que não é dela, é de outra pessoa. Paralisada, você às vezes se vê paralisada? Perfeccionista em algumas coisas, sim, isso é uma coisa que eu trabalho, e também, às vezes, a gente tem né, a gente paralisa, de repente, às vezes, em frente de alguma situação, sim. Porque o medo, né, porque aí vem o medo que vai puxando, né, insegurança, dúvida. Então, coloca aí, dúvida. Isso gera dificuldade de tomar decisões ou não? Essa dúvida que você falou gera dificuldade de tomar decisões? Ou a impulsividade de tomar conta? Você colocou impossível, então tem horas que... Não, gera também. Então, gera essa dúvida. Então, coloca aí, dificuldade de tomar decisão. Além dessas características, o que mais você colocou aí? Colocou alguma coisa que não esteja, que nós já não tenhamos falado aqui? A verdade é que eu só coloquei, eu estava olhando assim, né? Eu só coloquei coisas boas. Eu coloquei comunicativa, resiliente, sensível, comunicativa. Emotiva. O que é emotiva para você? Eu choro, eu me emociono com as coisas, eu choro mediante, né, uma paralisação, às vezes uma tomada de decisão. Então, nós vamos voltar um pouquinho lá, Janete, na sonhadora. Essa sonhadora gera, então, expectativa. Expectativa gera, sabe o quê? Frustração. Vamos colocar aí? Aí já vem as emoções, não é só característica. E aí começam a surgir as emoções. Sensível. E geralmente, então, quem colocou aí, né, que às vezes idealiza, cria grandes idealizações, ou tem muitas expectativas, ou quem se sente muito frustrado em algumas coisas, atrás da frustração, geralmente tem expectativas. E quando nós começamos a conhecer nossas expectativas, a gente começa a entender por que ficamos frustrados, irritados, decepcionados, desmotivados, ou desamparados por causa da frustração que está ligada à expectativa. E quem trabalha então com missionário tem muita expectativa. Você está trabalhando, querendo ver resultado, cria expectativas. Às vezes os seus planos não são os planos de Deus.
Às vezes você acha que fez aquilo que você tinha que fazer, e às vezes acha que talvez não foi, que deveria ser feito, aí gera cobrança, e aí gera aquela famosa culpa. Uma outra característica que o missionário tem vai ser no cinema, sabe? Pelo menos tem que ter um mínimo. Vamos porque uns 5 horas tá aqui nessa oficina. E aí, isso para você ser responsável, você tem uma outra característica que é compromissada. Porque geralmente o responsável, ele tem essa característica. Tem alguma característica que você escreveu ainda aí, que ainda não me falou? Não? Então, nós vamos para um outro movimento agora, que eu gostaria que todos vocês fizessem. Vocês vão separar, de um lado, só as características que você usa com você, para você. E do outro lado, você vai colocar características que você usa para o outro, tá bom? Aí você, Elisângela, tem aqui características que é para mim e para o outro. Aí você deixa no meio. Então, lá. Procrastinadora, Janete usa com ela. Sonhadora, possivelmente com ela, pode ser que ela sonhe com os outros. Criativa. Medrosa. Insegurança. Paralisada. Aí, comprometida é comprometida com algo ou alguém. Resiliente. Sensível é com ela. Impulsividade, autocrítica é com ela. Perfeccionista. Ansiedade, quem fica pior é ela. Dificuldade de tomar decisões. Frustração. E expectativa. Comunicativa com o outro, responsável, comprometida. Quando é que você olha para as suas características e as que você usa para os outros, qual o sentimento que dá? O que fica para você e o que fica para o outro? Você até falou que, eu acho que eu só comecei predominantemente, você começou mais com qualidades ou aspectos mais vulneráveis da sua personalidade, ou aquilo que as pessoas consideram defeitos? O que você acha? Eu comecei falando sobre procrastinação, né? Pensando assim no que eu preciso melhorar, porque eu falei assim, eu tenho tanta coisa que eu coloquei assim, uma visualização mais positiva sobre mim, vou começar com as duas que são as que eu coloquei assim mais... Vocês já conseguiram perceber na fala de vocês, tanto da Janete, como quando o Jefferson falou, uma característica? Não sei se perceberam agora na fala da Janete. Autocobrança. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Autocobrança. Vamos colocar aí? Bota aqui. Autocobrança. Dessas características que estão aí, você começou mais pelos aspectos positivos da sua pessoa ou começou pelos aspectos negativos? Vocês foram fazendo, abrindo assim, do que vier na sua mente. Tente observar. Você tem uma imagem mais positiva ou negativa do que você? Você começou... Eu comecei como negativa. Significa o quê? Vai falar do Jefferson, o Jefferson vai falar dele, o Jefferson vai se olhar, e aí ele começa só falando mal dele. Eu comecei com procrastinação. A gente sempre, tanto no tempo como fazer as coisas, deixa para depois, vai deixando. Aquilo vira uma bola de neve, pronto. Aí as coisas desandam. O que essa bola de neve gera? Frustração. Começa mais só pelos aspectos negativos, é porque tem uma autoimagem negativa. Porque começar com autoconfiança e segurança. Vocês são missionários. Eu sou prestativo, generoso. Eu amo. Eu sou pessoa amorosa. Eu amo almas. Né? Eu sou bondosa, acolhedora, e faz parte das habilidades que vocês usam em campo missionário. Não é? Por que será que é muito difícil enxergar as qualidades? Por que será que vocês que se dão tanto para o outro
tem tanta dificuldade de enxergar as qualidades. Mostra que vocês têm uma outra característica, baixa autoestima. Vamos colocar? Temos aqui a culpa e a baixa autoestima. Para quem se viu assim, porque tem gente que talvez começou pelas qualidades. Sou filho de Deus, sou enviado de Deus, escolhido do Senhor, filho do rei, né? Tem gente que pode ter começado assim, né? Dentro do papel que vocês exercem de liderança, por que será que não veio as características da liderança? Mas voltando aqui, porque a gente tem só 7 minutos, eu vou acelerar aqui o negócio com vocês. Então, dessas características que estão aí, que vocês colocaram, separe só de um lado, agora, só as características que vocês sabem que elevam a ansiedade. Por exemplo, no caso da Judite, o que eleva a ansiedade aqui? A insegurança. O que eleva a ansiedade aqui? A autocobrança. Ficar se cobrando demais eleva a ansiedade. Você quer dependência de aprovação. Depende de ser provado, validado, reconhecido. E aí eu quero fazer tudo muito bem feito, porque eu tenho preocupação com a crítica, com a reprovação, com a cobrança do outro. E muitas vezes o outro nem nos cobra tanto. Vem disso aqui, a autocobrança, a minha insegurança, né? A minha baixa estima, que também eleva a ansiedade, porque isso gera insegurança, eleva a autocobrança. Um perfeccionista, ele está sempre satisfeito, nunca é o bastante. Faz, mas não é o bastante. Devia ter feito mais, devia ter feito mais. A pessoa está de férias, vai se cuidar, vai ficar de férias. E a pessoa está lá pensando nas férias dela, o que ela devia ter feito, que ela não fez, que ela tinha que ser produtiva, está sempre tendo que produzir, né? E ela não pode ser, ela só tem que dar resultado, fazer. Isso tudo aqui leva à ansiedade. A culpa também eleva a ansiedade, coloca lá em cima. As expectativas, além de frustração, ela leva a uma outra emoção. Vocês conseguem pensar qual a emoção que a frustração traz? Quando eu estou frustrada. Estou frustrada. O que isso gera, às vezes, na gente, quando a gente se frustra? Raiva, isso mesmo. Vamos colocar aí? E o que você faz com a sua raiva? Não, o crente não sente raiva. Que isso? Nós somos todos filhos de Deus. Não tem sentimento, não. Aí uns podem falar, não, ireis, mas não pequeis. Mas eu sou impulsiva. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já fiz. Já disse tudo que eu tinha que dizer, né? O que o crente faz com a raiva? Para onde que vai essa raiva? Se você é dependente de aprovação e tem medo da crítica, da reprovação, do olhar do outro. Então, essa raiva vai para onde? O que você faz com a sua raiva? Pode colocar aí na mensagem, para quem sente raiva, né? Que não é todo mundo, né? Só eu que sinto raiva, né? Vocês não sentem essas coisas. As coisas não é de vocês. Então, raiva. Você vê que junto com as características, a gente vai enxergando emoções. E o que você faz com as suas emoções? Eu guardo. E guarda para quê? Tem um guarda-roupa, um baú de emoções? O que você faz com essas emoções? Ou o que essas emoções andam fazendo com você? Hein? Tem gente que engole. Tem gente que somatiza. Especialmente se está ligada à área social, gente, as pessoas começam a adoecer na pele, que é o nosso maior órgão que a gente tem, que cobre, que nos protege, que é aquele mediador entre o eu e o ambiente. E se as minhas relações começam a adoecer, eu também estou adoecendo e expressando isso no corpo. Deixa eu ver, tem muita gente que guarda, tem gente que explode, vira bomba relógio. Né? E como que eu lido? Quais essas características aqui que a Janete tem, que nós poderíamos usar para ela trabalhar isso aqui, ó. Porque isso aqui que leva a ansiedade dela, né? Quais características que ela tem que a gente pode utilizar aqui? Tem características aqui que a Janete não usou. Ou por que será que nem apareceram na mensagem da Janete? O que características que talvez nem estejam aqui que está faltando? Vamos imaginar como é que você lida com uma amiga que está com raiva? O que você faz com um amigo que ele está nervoso? Acalmo. Você acolhe.
Você fica Compreendo, acolho. Não acolho. Você é medrosa, você é covarde, tá vendo? Olha o que você fez. Nossa, você não fez isso, né? É acusando que a gente faz? Quando a pessoa tá nervosa. A pessoa tá insegura, eu fico lá falando na cabeça dela. Olha o que você não fez, você é uma procrastinadora, você é medrosa, você é covarde. Olha o que você fez, olha aí, olha isso aqui. É assim que a gente trata com o amigo? Você vai acolher alguém, aconselhar alguém, assim que você faz? Tá vendo? Tá com raiva? Você vai orar, que isso é falta de oração. É falta de oração isso aí, vai orar, né? Então, como é que a gente se trata? Como é que eu trato o outro? Então, quero que vocês coloquem as características que vocês usam para o outro, que muitas vezes é ouvir. Vocês não escutam as pessoas? Para ouvir, para orientar, para aconselhar, não é? Vocês são ouvinte, é uma outra característica. Coloquem aí. Ouvinte. Deixa eu ver aqui. Nós devemos levar nossas emoções a Deus. Uma das posturas uma das mensagens que eu mandei lá para vocês, de Provérbios que fala, de tudo que deve cuidar, cuida do teu coração, das suas emoções, porque dela procede as saídas, as escolhas que você vai fazer na vida. E nós, como cristãos, precisamos sim utilizar aquilo que a Bíblia nos ensina para gerenciar as nossas emoções. E a Bíblia nos orienta a gerenciar as nossas emoções, a cuidar das nossas emoções. Por exemplo, como é que eu lido com a culpa? Como é que Jesus lidou com a culpa? Engoliu a culpa. Por que será que a gente deveria estar arrependido? Porque o arrependido, ele converte o caminho e volta, né? Peguei a estrada errada. Aí eu volto, me converto e volto para outro caminho. Mas o culpado, ele fica lá parado. Ele não faz essa conversão. Nossa, errei, tem que fazer de novo. Nossa, eu pequei, né? Não era para ir por ali, para o outro lado. Ele não fica ali só se julgando, se culpando, se desvalorizando, se menosprezando, né? Como é que Jesus trata as nossas culpas? Pegou para ele, não foi isso? Então, por que eu continuo me culpando, me criticando? Por que eu não levo? Senhor, eu errei, eu falhei, né? Pensando, sim, que Deus, como nós tratamos a Bíblia, é um manual perfeito para a gestão. Elisângela, tira depois uma foto com o seu celular dessa lousa aí que você fez, coloca pra gente no grupo. Sim. Vou depois. Sim, aí perguntaram aqui como eu vou pedir para que tirar, tem um ajudante aqui para tirar a foto. Como é que eu lido com a raiva? Identificando o que me deixou com raiva. Quais foram as minhas expectativas? Por que eu estou com raiva? Ah, porque fulano fez isso. E por que você esperava de fulano? Mas outro aquilo, mas eu esperava que fulano tivesse feito aquilo, mas fulano fez, né? Então, uma coisa que o outro fez, vai fazer ou não está fazendo. Independente das circunstâncias. Essas circunstâncias me geram emoção. O que eu quero fazer com a minha raiva? Eu quero ficar me remoendo aqui. Não. Eu tenho que pensar, por que eu estou esperando tanto pelo outro? E o que disso das minhas expectativas, dos meus sonhos, que eu tenho feito para mim? Aquilo que nós começamos falando da roda da vida. Que muitas vezes é a expectativa de ser ouvida, de ter atenção de alguém, de ser acolhida. Mas eu faço isso comigo. Para o outro, eu dou tanto acolhimento do outro, mas por mim eu fico me cobrando, me criticando, me desvalorizando, mas eu fico esperando que o outro faça por mim, por exemplo, estou dando só um exemplo. E aí gera frustração e raiva. Então, quando eu enxergo a minha raiva, eu posso começar a pensar, de onde que vem isso? Atrás dessa raiva, tem uma necessidade emocional. O que eu estou precisando, já que eu ando tão irritada, tão frustrada, com tanta raiva? Atrás dessa raiva, tem uma necessidade emocional. E aí, uma característica que ajuda a lidar com a raiva, o primeiro movimento é enxergar a raiva, autoconhecimento, perceber a raiva, a autopercepção, que já são uns 3 As aí do nosso As da gestão emocional, e se ouvir, né? Quando é que você para se ouvir? Por que eu estou assim? O que me deixou aqui? Voltando lá, quando a gente se vimos hoje, o que predominou nos pensamentos de vocês? O que andou passando na mente de vocês, né? Isso força vocês a terem que se olhar, a se ouvir. Nem sei o que eu pensei. Ai, minha vida foi tão corrida, não pensei nada. Então, eu não estou me enxergando, não estou me ouvindo, não estou me vendo, não tenho tempo nem para me escutar. Eu escuto tantas vozes, né? Eu ainda que sou psicóloga, né? Eu posso pensar até que sou esquizofrênica, porque eu vivo ouvindo vozes, ouvindo tanta gente, mas quando é que eu paro para me ouvir? E o caminho de começar a se ouvir, se conhecer e
se amar. Quando você olha os seus papeizinhos, o que você sente por essa pessoa? Você seria amigo dessa pessoa que você tem aí nos seus papeizinhos? Olha para esses papeizinhos. Você seria amigo dessa pessoa? O que você faria se você fosse amiga dessa pessoa? O que você faria por ela? Olhando assim os seus papeizinhos, o que ela está precisando? O que você pensa que você poderia fazer por essa pessoa? Você gosta dessa pessoa que você está enxergando aí? Ou você não gosta dela? O que você sente por ela? E o que você está disposto a fazer por ela? Amar. E aí a gente vem lá, alguém até colocou aí, né? A Virlene, que é o amor próprio. Nós somos tão amados por Deus, e por que é tão difícil nos olhar, nos amar, nos acolher? Alguém gostaria de falar? Eu acho que eu vou trocar de terapeuta, hein, Elisângela? O objetivo eu queria dizer não eu queria só fazer uma observação, não sei nem se... Pode falar. Não, eu queria dizer da importância, só você falando a ideia é não precisar de terapeuta, né, que você está falando, né? Não entendi. A autogestão é para isso. A gente faz terapia para depois dar alta para essa pessoa, para ela poder fazer essa autogestão aqui. Sim, né? sim. Por isso eu recomendo que tenha um envelopinho assim, ó, para guardar os papeizinhos de vocês. Geralmente, quando a pessoa vem para terapia ou vai para a sessão, a gente fala para fazer os papeizinhos. Ah, mas minha terapeuta não faz isso. Não tem problema. Próxima oficina das emoções, você vai ver como é que você estava e o que foi adquirindo de autoconhecimento. Maior vai aumentando o seu autoconhecimento, mais vai aumentando os seus papeizinhos. Entendeu? E mais você vai tendo percepção, autoconhecimento e autoentendimento. Tá? Eu vou, nessas características aqui, vamos pensar nas qualidades, que ela não compôs muito das qualidades dela. Que é ser ouvinte, ser acolhedora, que faz parte, muitas vezes, da atitude de vocês como cristão, independente se são missionários ou não. Né? E que é o amor. O que não tem aqui? Eu sou uma pessoa amorosa. Eu sou sensível, ela até falou, eu sou sensível. Mas só pensando no sofrimento. E não ser sensível, ser acolhedora, amorosa, gentil, tolerante. Então, todas essas... Né? Que você fez isso, você tem que fazer, ó, tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo, tem que dar conta do outro, um monte de autocobrança. E culpa, nossa, você não foi no culto hoje, você não fez isso, não acredito, você está procrastinando, olha, isso está me dando uma bola. E aí só vem cobrança e mais, gera culpa, isso aqui eleva a ansiedade, aí a ansiedade faz eu procrastinar mais ainda. Aí vira uma bola, um ciclo, que eu não fico presa nesse ciclo vicioso, eu não saio do lugar. Os anos passam e eu não saio do lugar. Então, é importante ajudar essa pessoa como? Característica daí do amor. Pode colocar, se vocês são uma pessoa amorosa, acolhedoras, ouvinte, começar a praticar essas características que vocês já têm. Vocês não vão eu preciso fazer terapia para me desenvolver essas qualidades em mim. Às vezes já está automático em você, só que você usa para o outro. Não usa, às vezes, para você. Né? Precisa também. A Bíblia não fala, amar o próximo como a ti mesmo? E não, amar o próximo e esquece de você mesmo. Né? Por mais que muitas vezes você vai abrir mão da própria vida por amor a Cristo, mas tem esse amor, né? Consigo enxergar tantas qualidades no outro e não consigo enxergar em mim. Por que será? Da baixa estima, dessa possibilidade de ser amado. Vocês saem ao mundo anunciando o amor do Pai. De se sentir amado. Muitos temos a esquecer da Judite, esquecer do Jefferson, esquecer da Regina, né? E se auto-abandonar. Né? E aí, quando vocês olham para a roda da vida, tem aí várias necessidades. Aí, voltando lá para o objetivo emocional, quem colocou lá alguns objetivos tem mais clareza. E talvez aquilo que você escreveu no seu objetivo emocional não é o que você precisa. E talvez o autoconhecimento vai te mostrando que eu estou precisando de outra coisa, né? Para a minha roda da vida mudar, eu preciso começar a gerenciar a minha vida de outra maneira. Mas é só possível gerenciar aquilo que você vê. Se você não enxerga, como você vai administrar alguma coisa que você não enxerga? Você ficou.
Agora, eu vou ouvir o do Jefferson, tá bom? Isso aqui estende mais vocês vão falando, mais eu vou tirando o papeizinho de vocês e vocês vão se conhecendo, vai ampliando o autoconhecimento. Só que a gente não vai ficar aqui até esse tempo, porque a gente não tem tempo para isso, tá bom? Eu falei para vocês, para a inscrição, assim, não, é 1h30, né? Mas não passa de 2 horas, senão a gente logo, né? Já passou do tempo, e ela não prometeu, ela cumpriu, né? Aí vai vir minha autocobrança, minha autocrítica, né? Ai, meu Deus, fiz aquele povo ficar um tempão comigo. Jefferson, vou tirar isso aqui da Janete. Vamos tirar uma foto aqui para mandar no grupo? Vai só tirar uma foto, tá? E aí, a gente entra do Jefferson aí, tá bom? Vai visitar aqui. E a gente vai vendo aí. Nós temos 2 momentos de compartilhar. Esse momento do Jefferson vai ser aí, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui, modo de apresentação, só para a gente poder ver, então, o 7S que vocês acabaram de ver aí. Isso vai dando mais clareza de quem não colocou algumas características que não conseguiu perceber. Estão conseguindo ver aí? Deixa eu ver. Espera aí que eu vou colocar aqui em modo de apresentação. Estão conseguindo ver? Ok? Os 7 A's da gestão da estratégia das emoções. Então, nessa atividade, a gente volta um pouquinho para a teoria, que eu não vou explicar muito, mas só para vocês perceberem, porque para você fazer uma boa gestão estratégica das suas emoções, você tem que passar aqui pelo autoconhecimento. Essa atividade força vocês a começar a perceber e olhar para vocês quem eu sou, que características que eu tenho aqui, como eu estou usando as minhas características. Eu tenho um conjunto de habilidades potenciais e que eu não estou, às vezes, utilizando comigo mesmo. E, às vezes, uso já com outros. São características, às vezes, que falam eu tenho que entrar em terapia, como alguns falaram assim, eu preciso melhorar. E aí só vai melhorar na autocobrança que gera mais ansiedade, que gera culpa, que gera autocrítica, e aí vai gerando mais frustração, né, e decepção, insatisfação e frustrações, tanto com o outro quanto com relação a si mesmo. E o objetivo é se conhecer para falar o que funciona e o que não funciona aqui, como eu estou utilizando essas minhas emoções. A outra aí é a autopercepção. Nessa atividade, tanto é visual ali, nos papeizinhos, a gente não está conversando, e o objetivo é realmente para que você possa escrever, tanto lembrando lá da escrita terapêutica, mas que você possa visualizar. Porque ver o outro, eu continuo vendo, mas me ver, o negócio é complicado, se olhar, se perceber, se ver. Então, é muito mais fácil chegar ao outro. Então, é uma atividade onde você está usando já o segundo A de autopercepção. E aí, quando você olha para você, você descobre, e a gente vimos aqui na Janete, claramente a necessidade de fortalecer a autoestima. Se fosse pensar num objetivo terapêutico ou num objetivo emocional, é esse autoestima vai fazer para entender, posso ir, o que eu estou fazendo comigo mesmo, né? Isso vai melhorando. Depois disso, vem a autoaceitação, que quando eu perguntei para vocês, quando vocês olham aí para o papelzinho de vocês, né, todo colocado na mesa, o que você pensa dessa pessoa? Você gosta dessa pessoa? Ou você só fica, olha aqui, ó, tudo isso aqui tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar? Ou então, tudo isso que você tem, tantas qualidades, com os pontos vulneráveis, é quem você é. E o que você vai fazer com isso? Tem coisas que talvez você vai usar mais, tem coisas que você vai usar menos, e quando você vai aprendendo a se gerenciar, você vai percebendo, isso aqui eu preciso usar menos. Mas tem alguns momentos que eu vou ter que ser impulsiva, tomar decisão muito rápido. E tem momentos que eu vou ter que parar. E tem momentos que eu vou usar a minha paralisação para repensar algumas coisas. Então, como que eu vou usando aquilo que eu tenho? Não vai, isso aqui eu tenho que tirar. Jesus, me limpa isso aqui. Jesus, eu preciso tirar isso aqui da minha vida. Transforma isso aqui. Como que eu vou manejar tudo isso em alguns momentos para o meu bem? Se você não tiver um nível de autocobrança, você não vai ter responsabilidade. A questão é que você não pode ser um nível elevado de autoexigência, de autocobrança que te deixa sempre pilhado, ansioso, antecipando o futuro, vivendo mais o futuro, sendo que a Bíblia nos ensina, né? Basta cada dia ser mal.
Para hoje, o que nós temos? Bom, ver o lado bom ou bem, que isso também pode me agregar na minha vida. E não ir se destruindo, guardando, se criticando, acumulando um monte de emoções que depois vão prejudicar tanto a qualidade de vida, a vida espiritual, quer dizer, todas as características, todas as áreas da roda da vida começam a ficar prejudicadas e você nem percebe. Você só vai dar conta disso quando vir os sintomas e sinais, que é já a doença. Outra coisa aí que nós precisamos ter, autorrespeito. Será que alguém que se trata assim, poxa, ela está sensível, ela está com medo, ela está insegura, e aí fica ainda cobrando, criticando, desvalorizando, culpando a pessoa? Por que é tão difícil se respeitar? E quando a gente às vezes se sente insegura, a gente tem que ter a tendência a ter o controle das coisas. Então, se você não colocou aí a palavra controle, como que é controlar? Ah, não quero controlar a vida de ninguém, mas eu fico aqui. Eu tenho que deixar isso aqui pronto, isso aqui pronto, tudo que é da manhã. Se eu tiver tudo para o controle, eu me sinto segura. Ah, minha conta de água está paga, minha conta de luz está paga, eu já fiz lá a palestra, isso aqui já está tudo sob o meu controle. Então, eu posso se sentir segura. Para me ter controle, eu acabo gerando uma outra característica que eu não sei se vocês colocaram aí. Talvez alguns tenham, talvez não. Que é a sobrecarga. Eu começo a ter uma sobrecarga, porque eu quero ter tudo sobre o meu controle. E aí, na liderança, eu tenho dificuldade de delegar, de treinar, capacitar e entregar, delegar, né? E aí eu não me respeito, eu vou além do meu limite. E aí eu vou adoecer. Mas eu fico triste quando o outro não me respeita, quando o outro não me considera, quando o outro não se lembra, quando o outro não mostra importância. Mas quando eu olho para mim mesmo e vejo que eu também não me respeito, qual o sentimento que dá? E que você sente? Porém, né? Muitas das vezes, quando o outro faz, dói, machuca. Mas quando eu faço comigo mesmo? Ah, eu passei a vida fazendo isso. Né? A gente não vai fazer sessão terapêutica aqui para saber com quem se aprendeu a fazer isso com você, né? Mas quem faz terapia, leva lá para o terapeuta, onde foi que eu aprendi a me tratar desse jeito? Né? Por que que... Eu não vivo, é um autorrespeito. Auto que eu fazer, já que tem isso para fazer, nossa, aquilo lá que eu deixei de fazer, então tá sempre não se permitindo, não consegue se priorizar, cuidar de si. Mesmo que perceba, nossa, eu tirei isso aqui para descansar, mas não desfruta, muitas vezes por causa da culpa, da baixa estima, da autocobrança, né? Então, depois a gente vai para a autorresponsabilidade. Alguém te perguntou como é que eu lido com a minha raiva, o que eu faço com ela? Eu jogo pela janela? Né? É entender as expectativas, o que me gera raiva, qual é a necessidade emocional. E muitas vezes a gente não fala da nossa necessidade. Então, vamos imaginar que eu quero atenção. Aí meu esposo está lá ocupado com o celular dele. Então, isso me gera raiva. Aí, na raiva, eu vou lá, você não me dá atenção, você só fica no celular, você. Né? Mas, se eu pensar, o que eu estou precisando? Eu quero atenção. E aí, eu comunicar, lembra que eu coloquei lá no livro de vocês que a autogestão ajuda vocês a terem uma comunicação assertiva? Então, quando eu identifico o meu sentimento, eu falo do meu sentimento, não fico falando do comportamento do outro. Você é isso, você é aquilo, você não faz, você faz, não. Eu estou precisando de atenção. Nossa, eu estou percebendo que eu estou precisando de um tempo. Quando você tiver um tempo, a gente pode conversar, sair para tomar um cafezinho junto, eu tenho algumas coisas para conversar com você, porque eu identifico a minha necessidade. Eu não saio atacando, explodindo a minha raiva com o outro, porque eu começo a me ouvir. Se eu ouço, eu vou conseguir ouvir o outro, me comunicar melhor com o outro. Se o que está acontecendo aqui dentro, eu vou comunicar. Às vezes a criança, ela não faz um pedido, o que me aconteceu? Aí eu começo a perceber que pensamento eu tive. Esse pensamento gerou um sentimento. Esse sentimento vai refletir nas minhas ações. Então, quando eu trabalho meus pensamentos, tanto é que a Bíblia fala, leva seus pensamentos cativos ao rei, né? Leva onde que está a sua mente, do que se alimenta os seus pensamentos. E ali você vai desenvolvendo, percebendo um monte de crenças e percepções que você tem sobre você, e que vão refletir nos seus sentimentos, na forma como você interpreta outras coisas. Mas eu não vou ficar falando sobre isso, porque o nosso foco é gestão da ansiedade, não vida conjugal e não relacionamento interpessoal. Isso a gente deixa para uma outra oficina. Então, eu sou responsável por aquilo que eu sinto. Tinha até uma camisa que eu via quando eu andava no começo do casamento, que falava assim, raiva, e atrás, eu coloco em quem eu quiser, né? Culpa,
A culpa é minha, e eu coloco atrás, eu coloco em quem eu quiser, né? Então, a culpa, esse sentimento, as emoções são suas. E o que você faz com ela? Eu ponho, jogo para ir para todo lado, ter olhar para ela, enxergar. Se a gente não enxerga, a gente não consegue gerenciar. Entenderam? Eu vou sair de novo do modo de apresentação para pegar o Jefferson. E aí eu vou dispensar vocês. A gente vai para a parte final do pós aí, para que a gente não passe tanto aí do tempo. Ok? Vamos lá, Jefferson? O que é que o Jefferson colocou aí? Ok. Pode falar. Mas a característica que o Jackson colocou. Tá um pouco baixo. Tá baixo? Deixa eu voltar aqui, que eu... Tá me ouvindo? O que o Jackson colocou? Eu coloquei aqui... autocobrança. Autocobrança. O que mais? Sentimento de culpa. Autocobrança, culpa. Você começou por essas características? Ou não? Não. Começou por procrastinação. Isso. Procrastinação. Você começou pelos pontos mais vulneráveis e não pelas qualidades? Isso. Eu comecei logo pelas coisas ruins. É mais fácil olhar para os aspectos negativos de si mesmo do que os bons? Para mim, é mais fácil olhar o que eu tenho de ruim. Isso faz com que você tenha uma outra característica que é a baixa... Mas eu tenho uma característica boa também. Eu sei que tem, com certeza. E quais são? Você colocou aí. Comunicativo, liderança. Eu gosto de ajudar. Sou caridoso. Generoso, prestativo. Responsável também. Responsável também. E nesse responsável tem autocobrança ou não? Tem. Esse que você já colocou, né? Tem. O que mais? Tem autocobrança. Generoso, autocobrança. Autoestima. Tem autoestima. Você colocou, né? É isso. O que eu coloquei foi isso. Vamos tentar tirar um pouquinho mais de característica aí. Uma pessoa com liderança, ela tem um conjunto de características para ocupar o papel de liderança. Que outras características você enxerga no de você, para exercer a liderança você acaba tendo? Oi? Que outras características você percebe em você dentro do papel de liderança? Porque dentro da liderança tem um conjunto de características. Eu sou paciente. Vamos colocar aí. Bastante paciente. Sou amoroso também. Amoroso. Amoroso, paciente. Eu também estou pronto a perdoar. Perdoador. Isso quer dizer que você é tolerante também. Isso. Vamos colocar aí, tolerância, amoroso, perdoador. Dentro da paciência, ou atencioso, amoroso, você tem uma outra característica. Porque para ser paciente ou tolerante, você tem que ser ouvinte. Ou você não vai ser ouvinte. Isso. Ouvinte. Essas características aqui mostram que você seria amigo de uma pessoa assim? Vocês seriam amigos de uma pessoa com essas características? Um amigo amoroso, atencioso, prestativo, responsável. Você não seria amigo de uma pessoa? Com certeza. Então vamos colocar outra característica aí? Amigo. Amigo. Isso. Ele colocou aqui? Uma pessoa mesmo. Acho que comunicativo que ele tinha falado também. Dentro da responsabilidade e autocobrança,
Existe aí algumas outras características? O que a autocobrança te gera? Oi? O que a autocobrança e a culpa geram em você? Existe autocobrança. O que a autocobrança gera? Mais desempenho. Mais produtividade. Isso. Produtiva. Gera também sobrecarga. Porque a gente pensa que nunca é o bastante. A gente sempre quer fazer algo a mais. Isso aí mostra que você tem alta exigência. Vamos colocar alta exigência. Vocês estão conseguindo ouvir o Jefferson para perceber que ele começou com procrastinador e, ao mesmo tempo, sobrecarregado? Combina isso? Alguém sobrecarregado e procrastinador. O cara está fazendo e está achando que não é bastante, e ele é o procrastinador. Ele é generoso, prestativo, produtivo, mas ele é o procrastinador. Você percebe o nível de autocrítica que ele tem? Vamos colocar? Autocrítica. Onde é que você valoriza esse cara aqui? Então, tem autovalorização, autorrespeito, autogentileza. Então, aqui, ó, autocrítica elevada. A sobrecarregado, porque a sobrecarga, ela leva uma outra característica, que é a ânsia. Vamos colocar aí? Eu ouvi, Jéssica? Ok, deu para ouvir. Autoexigência, autocobrança, culpa elevam a ansiedade. Então, nós vamos colocar ansiedade aí. Ansiedade. E, na medida que ele faz, ele nunca faz bastante, ele acaba desvalorizando o que ele faz. Ele não pensa, nossa, eu faço, mas ainda não é o bastante. Não, eu faço, eu sou procrastinador. Eu não estou fazendo nada. Se desvalorizando. Então, nós temos uma outra característica aí, que é autodesvalorização. Autoexigência. Vamos colocar aí autodesvalorização. Na sobrecarga, até para quem colocou sobrecarga aí, geralmente pessoas que se sentem sobrecarregadas têm dificuldade no autorrespeito. É colocar limites. Entendeu? Em si mesmo. Agora aqui eu vou separar e gostaria que vocês separassem aqui junto do Jefferson, porque eleva a ansiedade dele. Então, a sobrecarga. A culpa, a autoexigência elevam a ansiedade. Autodesvalorização, tudo isso aqui vai elevar a ansiedade dos Jefferson, né? Sobrecarga, culpa, autoexigência e autodesvalorização. E para ajudar nisso aqui, o Jefferson já tem até a resposta aqui mesmo, que é aquilo que ele faz para o outro. Né? Quando eu fiz isso, estou cansado, estou sobrecarregado. Não, você é um procrastinador. Vamos lá. Então, está na hora de pôr limite. Né? Será que eu preciso dar conta de tudo isso? A fonte está sobrecarregada, estou me sentindo sempre sobrecarregado, e depois eu fico frustrado, ou com culpa, ou com o sentimento de ser incapaz de não estar dando conta. Mas vamos imaginar que o Jefferson ele começasse a ouvir a necessidade dele. Ou se ele fosse paciente com ele mesmo. Não, amoroso com ele mesmo. Como é que ele trataria ele? Desse jeito aqui? Se ele também usasse o amor, ser ouvinte, o autorrespeito com ele mesmo. Como seria? Entenderam? Então, à medida que vocês vão se vendo, por exemplo, cada característica que você tem aqui, quais as características que são muito úteis no reino de Deus? Vocês conseguem ver, vocês mesmos já me falaram. Liderança, paciência, produtivo, são qualidades. Mas por que eu não consigo utilizar isso comigo mesmo? Então, a gente começa a praticar a autoescuta, o autoexame, a autopercepção. Por isso, fazer a roda da vida, pelo menos uma vez ou no final do ano, faz a gente começar a enxergar as nossas necessidades. O que emocionalmente realmente eu preciso. Talvez me ouvir mais, talvez me respeitar mais. E ouvir o que eu estou precisando. Às vezes, o que o outro precisa, fala que eu preciso, não é necessariamente o que eu preciso. Mas eu começar a perceber, você pode perguntar para o Jefferson, o que você está precisando? Pensando nessa visão aqui, o que o Jefferson precisa? Talvez de se respeitar, ou de ter mais parte dele mesmo?
E no auto-respeito, conseguir pôr limite, dizer não vou fazer isso, ou delegar, para ter tanto controle sobre outras coisas, sentir que está sempre procrastinando, porque é muita coisa para fazer, não estou dando conta de tantas coisas, aí fica um bolo de coisas criando, e ela me tirando só culpa, frustração, insatisfação, e mais autocrítica, mais autovalorização, entenderam? Nosso tempo já até estourou, gente. E eu vou deixar para vocês aqui, eu vou deixar aqui para vocês, vou colocar de novo aí, lá na apostila de vocês tem uma parte que é um devocional, para quem recebeu. E também tem a parte de uma parte aí, que é desse acompanhamento semanal, que tem várias características aí. E você vai se dar uma nota de 0 a 10. Então, tem a característica daí de autogentileza. Isso vai forçar você a pensar, nossa, essa semana eu fui gentil comigo? Isso vai forçar você a se ouvir, a começar a se tratar de uma maneira diferente. Autocrítica, você vai se dar uma nota de 0 a 10. Pensando, gente, que mais perto do 0 é que foi menos. Mais perto do 10 é que foi mais. Então, se eu colocar um 10 aqui na autogentileza, eu pensar, nossa, eu me ouvi, eu me respeitei, me tratei bem essa semana. Autorrespeito, de 0 a 10. Nossa, 8 ou 5. Nossa, essa semana eu consegui me respeitar. Então, vocês já não vão estar mais em oficina e nem me recebendo lá mensagens minhas no grupo, mas esse exercício tenta fazer por uma semana. Esse exercício vai fazer você se ver como você está se tratando. Se você perceber que a autocrítica, a autocobrança, a autoexigência estão elevadas, você também vai perceber que o seu nível de ansiedade também elevou. Porque essas características estão totalmente alinhadas e refletem na sua ansiedade. Na semana ou no dia que você foi menos autocrítico, se cobrou menos, foi mais tolerante, mais amoroso consigo mesmo, ou se respeitou, dizendo não, pondo limite, respeitando a sua condição, você vai perceber que a ansiedade vai diminuindo. Então, aqui vocês têm uma cópia, vocês podem tirar várias, mas geralmente quando um paciente faz essa atividade de trás, eu vou mostrando para ele, como é que foi a sua semana? O que predominou em você essa semana? Aí ele fala, foi tudo bem. Mas aqui a ansiedade está lá em cima, ó. Como é que você andou se tratando? Aí você vai ver lá autogentileza lá embaixo. Autoabandono lá em cima. Insegurança ficou lá em cima, porque a pessoa ficou se desvalorizando, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou um procrastinador, eu faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Isso vai gerando a sensação de baixa confiança e vai gerando insegurança. Eleva a insegurança, eleva o quê? A ansiedade, ou a necessidade de controle, ou autocrítica, ou autocobrança. Só vai elevando, entendeu? Então, isso aqui, esse exercício pós-oficina, você pode fazer por uma semana. E aí você vai ver lá o resultadinho que você teve, da insegurança, da autovalorização. Quando você se trata de maneira diferente, melhor vai ser a forma como você vai se tratar. E eu deixei também, no material, e vou postar de novo para vocês, o devocional. Para quem não tem o material, use esse devocional por uma semana. Nesse período, são devocionais com baseamento bíblico, tem versículo bíblico, né, para você poder cuidar de você, à luz da palavra de Deus. Juntamente com essa atividade. Você vai perceber, mas como é que eu faço isso? Quem está em terapia vai fortalecendo as emoções, né? Vai fortalecendo isso, mas vocês que não vão estar em terapia, em acompanhamento terapêutico comigo, façam esse exercício, especialmente quem se sente muito ansioso. Isso vai ajudar vocês. Nosso tempo já estourou, já passei do tempo. Eu quero agradecer vocês aí pela paciência de estar aqui, quem conseguiu ficar aqui comigo todo esse tempo. E eu quero deixar para vocês, vou deixar lá esse material que nós vimos aqui em PDF, mesmo que seja em fotos, para que vocês possam se lembrar. E também as fotografias de quem colaborou aí com o nosso painel aqui, trazendo aí a própria experiência, a própria percepção. Tá bom? Quero agradecer vocês por estarem aqui. Espero que tenha contribuído, que ajudado a enxergar algumas coisas, ou a rever os objetivos, ou como vocês estão se percebendo, tá bom? Foi um prazer acompanhar vocês, estarem com vocês 14 dias aí no grupo, e estar com todos vocês hoje aí, conhecendo um pouquinho de vocês, e conhecer um pouquinho da história de vocês, como vocês estão se vendo, se percebendo, ou se posicionando na vida, tá bom? Um forte abraço para vocês. Obrigado. E aí, se não quiser falar alguma coisa... Sim, quero agradecer... Em nome de Missões Nacionais, em nome de toda a equipe, né, agradeço a você, Elisângela, pela ótima palestra, o pessoal aqui está elogiando bastante, né, e nossa oração realmente que você continue sendo uma bênção na vida de todos que você atender, palestrar, como tem sido na nossa aqui.
Né? Amém. A Elisângela faz parte da nossa rede de apoio do SIM, junto com outros profissionais. Então, eles têm se colocado à disposição, né, doado esse tempo, doado materiais, muitas coisas que vocês recebem são os profissionais que voluntariamente, né, com a visão missionária, têm nos ajudado no cuidado integral dos missionários. Obrigado por cada agência, cada líder aqui de outras agências que estão aqui, né? Eu vi a Aline naquela hora, estou vendo a Liliana aqui do Sim Minas. Não vou citar todo mundo porque não estou vendo, só os que eu vi aqui agora, né? Então, agradeço a todos. Então, fique atento aí às próximas palestras, né? Qualquer dúvida, me chame no privado, no WhatsApp. Tudo que a Elisângela colocou vai ser disponibilizado no grupo da palestra, né? Então, a gente centralizou, cada palestrante da Semana da Saúde tem seu grupo. E nesses grupos eles vão colocar os materiais, colocar o link. Então, se você se inscreveu em outra palestra, entre no grupo dessas palestras, né? Lá naquele link de inscrição, para você receber todo o material que você precisa para participar. Tá bom? Boa noite a todos e agradeço aí de coração a participação de cada missionário. Muito importante para mim que vocês participaram, né, nesse momento aqui. Até a próxima. Até a próxima.